As técnicas de expansão de domínio são consideradas o ápice da feitiçaria de Jujutsu Kaisen. Trata-se de uma técnica avançada de barreira que constrói o domínio inato do usuário dentro de uma barreira infundida com sua técnica amaldiçoada inata. Simplificando, o feiticeiro Jujutsu consegue criar um domo em volta de si, impedindo a saída de seu inimigo. E dentro deste domo ele tem a liberdade para usar sua técnica mais forte da maneira que deseja, garantindo assim que acertará o seu alvo. Para invocá-la é necessário um sinal de mão único para cada usuário e seu domínio específico, formando assim uma esfera de cor negra que vai aprisionar você e seu oponente lá dentro. Existem dois tipos principais de expansão de domínio: letal e não letal. A expansão de domínio não letal era mais comum no passado, forçando os alvos a obedecerem às regras da técnica amaldiçoada incorporada. No entanto, à medida que mais domínios se tornaram letais, o número de usuários diminuiu. Já os domínios letais são construídos dentro de uma barreira infundida com a técnica amaldiçoada do usuário, garantindo que todas as técnicas amaldiçoadas implantadas no domínio atinjam seu alvo, causando algum dano ou até o matando. No entanto, criar domínios letais requer habilidade e energia amaldiçoada imensas, sendo uma habilidade extremamente rara mesmo para feiticeiros de grau 1. Temos também os domínios incompletos, que são aqueles expandidos apenas com energia amaldiçoada sem uma técnica amaldiçoada incorporada, resultando em uma técnica aprimorada, mas sem um ataque garantido. A expansão de domínio é uma manobra de alto risco e alto retorno, proporcionando uma grande vantagem a um custo imenso de energia amaldiçoada. Se a barreira ou o ambiente não estiverem totalmente formados, lançar uma expansão de domínio causará instabilidade na técnica inata do usuário por um curto período de tempo após o seu lançamento. Tentar usar técnicas amaldiçoadas durante esse período pode resultar em falhas. Como exceção à regra, Satoru Gojo é considerado um dos poucos capazes de usá-la várias vezes ao dia. Os domínios são quase impossíveis de escapar por dentro. Com o volume cúbico do espaço parecendo completamente diferente, se torna difícil encontrar a localização da fronteira de saída para qualquer pessoa presa. No entanto, quanto mais a barreira for reforçada por dentro, mais vulnerável ela se torna a penetração ao lado de fora. A melhor contramedida contra um domínio adversário é expandir seu próprio domínio, resultando em um confronto onde o domínio mais refinado prevalecerá. Confrontos de domínio podem criar aberturas para escapar ou resultar em um domínio sobrepondo o outro. O equilíbrio entre os domínios influencia diretamente a rapidez com que o domínio domina o outro, com choques de 3 domínios sendo ainda mais complexos. Mas chega dessa baboseira, você já deve ter entendido o básico sobre eles. Vamos agora para o que interessa, que é explicar como cada um deles funciona e ranqueá-los do pior para o melhor de acordo com a minha visão sobre a obra. Fiquem à vontade para montar sua lista aí nos comentários e debaterem qual é melhor que qual, mas sempre mantendo o respeito, é claro. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Jujutsu Kaisen. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar. Já vou avisando que até eu discordo de mim mesmo nesse ranking. Já mudei diversas vezes, mas não tem problema. Simbora! Começando pelo chamado domínio do Cemitério da Maldição da Varíola. É uma manifestação de poder excepcionalmente rara e pertence a uma das 16 maldições de grau especial registradas. Sua técnica amaldiçoada é chamada de Técnica da Lápide. Inicia-se quando a maldição aprisiona o alvo dentro de um caixão apertado. Após a captura, a maldição leva seu punho esquerdo e o abaixa sobre a mão direita, fazendo com que uma lápide gigante caia sobre o caixão, causando danos graves e enterrando o caixão no subsolo. Uma contagem regressiva de 3 segundos é iniciada assim que a lápide é colocada. Se a contagem atingir 1, o alvo será infectado pela varíola e morrerá. Já seu domínio é instantaneamente ativado com seu sinal de mão, aprisionando o oponente dentro de um cemitério que se alinha perfeitamente com o tema das habilidades da maldição da doença. O ataque garantido concedido pelo domínio aprimora a técnica amaldiçoada e assegura a morte uma vez que as condições são cumpridas.
Ela ficou nesta posição pois uma feiticeira de grau 1 conseguiu escapar dela até com certa facilidade. Agora vamos para essa que eu acho ter um potencial gigantesco, porém o feiticeiro que a usa não explorou seu máximo. Acredito que ela em força máxima chegará ao top 3. Estou falando do Jardim das Sombras Justapostas de Megumi Fushiguro, que apresenta uma manifestação de sombras fluidas e espessas que inundam a área. Embora ainda incompleto, esse domínio confere ao usuário a capacidade de materializar vários Shikigamis, bem como manipular avançadamente todas as sombras disponíveis. Se Megumi expandir dentro de um local fechado, ela vai funcionar como uma barreira fechada também. Isso ajuda a não perder tanta energia. Além disso, conjura um objeto grande que se assemelha a duas colunas de uma vértebra espinhal, com cordas em forma de arco amarradas e raízes presas a ela. Esse objeto desaparece logo após o lançamento inicial do domínio. Qualquer pessoa que esteja em pé na sombra terá que reforçar seus pés com energia amaldiçoada, ou correrá o risco de cair no abismo, onde não há flutuabilidade e resistência ao oxigênio. Aqueles que caírem nessas sombras cairão indefinidamente sem qualquer suporte físico. Esta característica única torna o domínio especialmente desafiador para os oponentes, uma vez que terão que lutar contra os Shikigamis invocados e cuidar para não cair no limbo. Agora aquela que é a mais complexa de todas, o Apostador Incansável de Kinji Hakari. É uma técnica única e baseada em uma máquina real de pachinko, inspirada na série de mangá de romance de mesmo nome. O objetivo do usuário é acertar o jackpot alinhando 3 dos mesmos símbolos decorados com personagens do Private Puri Love Train. O jackpot concede ao usuário uma quantidade ilimitada de energia e uma técnica amaldiçoada automática reversa por 4 minutos e 11 segundos, correspondendo à duração da música tema de Marin Yu do Private Puri. O usuário ganha assim uma velocidade de regeneração que é superior até mesmo a de Satoru Gojo Sukuna. Para atingir o jackpot mencionado, o usuário deve participar do fluxo do jogo, com apenas uma chance em 239 de alcançar tal feito. Todas as regras do jogo são transferidas para o cérebro do oponente através do efeito de acerto garantido do domínio. Este processo é inofensivo e, como compensação, a construção e a infusão da técnica amaldiçoada deste domínio são extremamente rápidas, ativando-se em menos de 0,2 segundos. Isso também torna o Apostador Incansável muito eficaz em um choque de domínios. Basicamente é isso, ela tem outros modos, mas que não são tão importantes aqui, e só não fica mais à frente no ranking pois é totalmente dependente da sorte, apesar de seu potencial absurdo. Agora vou para outra que é tão complicada quanto a sentença de suicídio forçado de Hiromi Higuruma, que cria uma representação de um pequeno tribunal onde o usuário e seu alvo estão posicionados frente a frente, desempenhando os papéis de promotor e réu. Ela não possui um ataque infalível, mas sim força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada do usuário. A técnica amaldiçoada de julgamento utiliza o Shikigami Judgment como juiz, não havendo permissão para a violência. Após a ativação, o Shikigami anuncia acusações reais contra o réu, que pode ou não ter cometido os crimes. O conhecimento automático de Judgment sobre todos no domínio não é compartilhado com o conjurador. O veredito depende dos argumentos das partes, dando ao réu a chance de se defender escolhendo ficar em silêncio, confessar ou negar as acusações. O promotor tem uma oportunidade para apresentar uma refutação com base em evidências, mantidas em um envelope selado até depois de sua declaração. Após as declarações de acusação e defesa, Judgment emite um veredito. Se o réu for considerado culpado, diversas sentenças podem ser aplicadas, sendo a confiscação a mais comum, temporariamente impedindo o uso de armas, técnicas ou energia amaldiçoada nesta ordem. Em casos mais graves, punições mais severas podem ser impostas, como a confiscação mais pena de morte, concedendo ao usuário a espada do carrasco. Essa espada, sem exceção, mata instantaneamente qualquer pessoa atingida por ela, afetando apenas a alma condenada à morte em alvos com múltiplas almas. Também está aqui atrás porque depende muito do julgamento e o que ele pode retirar do oponente.
Agora vamos então para as mais simples e letais. Começando pelo horizonte de Skanda cativante de Dagon, é invocada quando a maldição da água forma um selo em seu estômago. Isso cria uma praia tropical com uma floresta de palmeiras de um lado da costa e um oceano do outro, estendendo-se até o horizonte. Descrita como um domínio calmo, suas águas são rasas o suficiente para alguém ficar em pé próximo à praia. Ela possui uma técnica de acerto garantido que permite que os Shikigamis criados por Dagon atinjam automaticamente seu alvo. Da perspectiva do adversário, os peixes aparecem repentinamente, tornando-os praticamente impossíveis de bloquear, já que os Shikigamis não existem até atingirem o alvo, devorando instantaneamente sua carne. Continuando com lamúrias, sofrimentos e lamentações de Yorozu, que cria um espaço predominantemente vazio com várias estruturas orgânicas e desproporcionais flutuando dentro dele. Essas estruturas assemelham-se a cérebros e cordões nervosos ventrais desencarnados de insetos. O efeito de acerto garantido do domínio se aplica aos itens construídos por Yorozu. No final de sua batalha com Sukuna, ela expande seu domínio imediatamente após construir sua arma mais poderosa, a Esfera Perfeita. Técnica essa que Yorozu nos diz criar uma pressão infinita que não poderia ser tocada, e podemos acreditar se tratar de uma habilidade de Hit Kill. Porém, Mahoraga não nos deixou a presenciar, então ela fica nesta posição do ranking por falta de mais informações. Prossigamos com o Palácio Lunar Ventre do Tempo de Naoya Zenin, que cria uma área vazia e negra com poucas partículas flutuantes e o palco principal do ambiente, composto por um caminho reto de carne que leva a um grande olho atrás do conjurador. A função de acerto garantido do domínio injeta filmes de quadros de animação no pescoço de seus alvos. Qualquer pessoa que se mova dentro do palácio deve obedecer à regra dos 24 quadros por segundo do feitiço de projeção, ou seja, realizar os movimentos precisos já pré-projetados neste curto espaço de tempo. Porém, o domínio aumenta a precisão da técnica amaldiçoada e direciona-se às células individuais. Sendo assim, até mesmo as células dos atingidos devem corresponder a ações pré-planejadas. Congelar células individuais as perturba e causa inúmeros cortes e feridas pequenas por todo o corpo, imobilizando completamente qualquer alvo. Forçar o movimento pode resultar na amputação completa de um membro. Agora com a montanha do caixão de ferro de jogo, que cria um ambiente que se assemelha ao interior de um vulcão ativo. Trata-se de uma câmara de pedra isolada com grandes fissuras nas paredes e no solo, das quais jorram grandes porções de magma. Isso gera um calor ambiente tão intenso que um feiticeiro Jujutsu comum poderia entrar em combustão apenas ao adentrar no domínio. Ele é letal e incorpora um ataque garantido. O usuário pode comandar rochas fundidas que se estendem no ambiente para atingir seu oponente com um ataque garantido. É quase um hit kill na certa. Prosseguindo com o invólucro do reino ventral de Kenjaku, que ao ser expandida origina uma torre semelhante a um totem composta por rostos grotescos que lembram espíritos amaldiçoados todos fundidos uns aos outros. Ele também é um domínio de barreira aberta, fazendo com que Kenjaku possa acertar seus alvos a distância maiores. Qualquer pessoa capturada dentro da área de seu ataque garantido será atingida por uma força explosiva semelhante à entrega por um golpe direto que se assemelha ao Uzumaki máximo. Técnica que condensa a combinação de espíritos amaldiçoados absorvidos em uma liberação de energia amaldiçoada avassaladora. Porém, a natureza exata desse ataque permanece desconhecida. E vamos para o tão aguardado top 3 que acredito que será surpreendente para vocês. Começando pelo vazio ilimitado de Satoru Gojo, que transporta o usuário e seu alvo para dentro do próprio ilimitado, um vasto vazio de conhecimento infinito. Uma inundação de informações brutas e ilimitadas invade a mente do adversário, sobrecarregando-o a ponto de ficar completamente imobilizado. Nanami o considera como uma vitória quase garantida assim que envolve seu alvo. A incapacitação total do inimigo é causada por um fenômeno no qual ele consegue ver e sentir tudo, enquanto simultaneamente não consegue ver ou sentir nada. Todas as ações realizadas ao longo da vida são impostas a ele infinitamente, e ele não pode fazer nada além de morrer lentamente. Este efeito não afeta o usuário ou qualquer pessoa que esteja o tocando.
Ela só fica aqui porque é quase um hit kill e não um ataque mortal garantido. Funciona como uma imobilização quase eterna ao alvo, ficando totalmente exposto para que Satoru o mate consequentemente. Em segundo lugar, o famoso Santuário Malevolente de Ryomen Sukuna, que cria um ambiente centrado em torno de um pequeno santuário budista desfigurado que foi distorcido para venerar demônios em vez de divindades. Rodeado por águas escuras e crânios de touros com chifres no chão, o santuário tem um telhado adornado com chifres e crânios humanos pendurados, e as 4 entradas formadas por grandes bocas grotescas completas com dentes e línguas humanas. A habilidade de acerto garantido dele pode ser utilizada para retalhar incansavelmente qualquer coisa até que nada reste a não ser poeira, por meio dos 2 tipos de ataque, o clivar e desmantelar, que só cessam quando o domínio é desativado ou quando Sukuna está tão gravemente ferido que não consegue mais mantê-lo. O Rei das Maldições pode escolher qual dos 2 ataques usar contra tipos específicos de alvos, como usar desmantelar para objetos inanimados e clivar para alvos com energia amaldiçoada. Sukuna possui a habilidade divina de expandir seu domínio sem fechar a barreira para criar um espaço separado. Isso cria um voto vinculativo devido à possibilidade de uma rota de fuga do domínio, permitindo-lhe expandir o alcance efetivo do acerto garantido até um raio máximo de quase 200 metros. Além disso, ao contrário de outros domínios que operam com uma casca externa como vazio ilimitado e podem ser cancelados se a casca for destruída, o Santuário Malevolente não pode ser destruído por meios normais devido à falta de uma barreira fechada. A única maneira eficaz de destruí-lo é ferir Sukuna a ponto de ele não poder mais manter o domínio. Uma expansão de domínio digna do feiticeiro mais forte da história. Então vamos para ela, que vai ser bem polêmica, porém eu a vejo como a mais mortal de todas. Em primeiríssimo lugar, a auto-encarnação da perfeição de Mahito, que é conjurada por meio de selos feitos por pequenas mãos dentro da boca da maldição. Isso cria um grande ambiente negro que apresenta ao alvo de Mahito mãos gigantes unidas para formar uma forma semelhante a uma flor. Conectados a essas mãos estão vários braços que se agarram para formar um padrão de rede que envolve o adversário. Essa expansão aumenta a eficácia da técnica amaldiçoada de transfiguração ociosa de Mahito, permitindo que ele transfigure as almas dos alvos dentro de seu domínio sem exigir contato físico. Nanami descreveu a experiência de estar dentro desse domínio como semelhante a estar literalmente na palma da mão da maldição, afirmando que ao lado do vazio ilimitado de Satoru Gojo, a auto-encarnação da perfeição é uma vitória garantida para o conjurador. No entanto, uma grande desvantagem dessa habilidade é que Mahito é obrigado a tocar as almas de todos dentro do domínio, o que resulta em consequências negativas quando Yuji Itadori está por perto, fazendo com que a maldição, ainda que involuntariamente, toque a alma de Sukuna, levando o Rei das Maldições a reagir violentamente contra Mahito. Ela fica aqui por ser justamente um hit kill e não ter qualquer tipo de defesa. Ele vai te tocar se você estiver no domínio e consequentemente você morre, a não ser que sua energia amaldiçoada seja mais poderosa que a dele, como ocorre contra Sukuna. Enfim galera, na minha humilde opinião é isso, e se eu pensar um pouco mais já troco todas as posições novamente. Ficou assim a lista final e espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se ficou até o final, já deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima e valeu!